Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Neto Langer, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estou na cidade de Macapá, no estado do Amapá, e hoje nós vamos estudar a segunda carta de Pedro, isso mesmo, mas nós vamos estudar no capítulo 1 desta segunda carta. É uma carta muito especial porque ela nos convida a nós observarmos que nós somos chamados por Deus, somos mantidos na graça de Deus pelo próprio Deus, para que a gente tenha todo o conhecimento a respeito de Cristo, que por sinal e de maneira muito especial, Pedro, quando escreve aos cristãos, ele chama atenção para que os cristãos estejam firmes na fé e não caiam nas falsas doutrinas ensinadas por pessoas que não querem saber de Cristo, que não temem a Cristo. Pedro escreveu para os cristãos da sua época, mas é incrível que conforme nós vamos lendo a carta, nós vamos estudando ela, nós vamos percebendo quão atual são estas palavras de Pedro. Então fique conosco e vamos juntos estudar esta carta. Bom, de maneira muito especial, é importante nós destacarmos que esta carta, por si só, já carrega o nome, né, do autor. Então, Pedro, ele se identifica, e não é um Pedro qualquer, não, é Pedro, um apóstolo de Jesus. Olha o que ele nos diz lá no versículo 1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Simão Pedro se identifica como sendo o autor, é importante nós observarmos, né? Que não é uma pessoa qualquer, mas sim é o próprio apóstolo Pedro, aquele que também negou a Cristo, mas também ousadamente professou a fé no dia de Pentecostes, falando que eles não estavam embriagados. Enfim, Pedro é um cara bastante significativo porque ele era destemido no falar, ousado, ele era um líder nato, né? E ele aqui está chamando a atenção, a minha e a sua atenção, para que nós tenhamos cuidado em viver a nossa fé, para que a gente possa, ou melhor, sinta-se firme em Cristo Jesus, para que a gente não seja seduzido por falsas doutrinas. E uma coisa importante que Pedro nos chama a atenção é lá no versículo 2, a questão do conhecimento. E essa é a palavra-chave desta carta. Paulo fala do conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Não é um conhecimento acadêmico, não, mas é o conhecimento a respeito de Cristo, do temor ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, o conhecimento que os cristãos têm do nosso Senhor Jesus. Que conhecimento é esse? Aonde se adquire esse conhecimento? Pela pregação do Evangelho. Paulo já chama a atenção que a fé vem por meio do ouvir o Evangelho, conforme Romanos 10, versículo 17. E esse evangelho é recebido por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. O versículo 3 deste capítulo 1 da segunda carta de Pedro vai dizer assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Gostaria muito de destacar a parte que diz assim, o poder de Deus. Essa expressão também é utilizada por Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita? É por meio da fé, do começo ao fim. Olha que coisa bacana nós sabermos disso. E do mesmo modo, esse texto nos convida a nós olharmos
para o versículo 4, que nos diz: desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Que dons são esses? Olha o que nos diz lá o versículo 11. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o versículo 11 do capítulo 1 que está nos lembrando que os que creem vão receber o presente da salvação que Deus promete por meio de Cristo Jesus. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Tomar parte. Só aqui no Novo Testamento se afirma que os filhos de Deus vão tomar parte na sua natureza divina. Vejamos o que nos diz o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Muito bem. Dando sequência aqui na nossa reflexão, isso tem a ver com a santidade dos filhos de Deus. Santidade essa que o próprio Senhor Jesus realiza em nós por meio do seu Santo Espírito. Ou seja, esse cuidado que Deus tem por nós, tomar parte na natureza divina, é o próprio Deus que nos ajuda a fugir de todos os perigos, de toda a imoralidade, de todo o pecado. Os cristãos, deste modo, terão isto de forma plena quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importante nós observarmos que não existe outro meio de salvação a não ser pela fé e conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Mas não adianta dizer, ele é o Salvador. Não, creia que ele é o teu Salvador. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. O versículo 5 em diante nos diz assim: por isso mesmo façam todo o possível para juntarem a bondade, a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Falando nisso, Pedro vai nos chamar a atenção porque agora nós podemos amar o nosso próximo, buscar essa prática do domínio próprio, do conhecimento a respeito de Cristo, essas qualidades, essas virtudes cristãs, que naturalmente elas completam no amor a Deus e temor a Deus. Olha só o que Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Ou seja, essa nova vida em Cristo, ela nos instiga a vivermos de modo diferente daquilo que nós habitualmente vivíamos antes de conhecer a palavra. Isso nos remete a pensarmos como está a nossa vida de fé. Como é que estou vivendo a minha vida de fé? Será que eu estou praticando essa nova vida que eu recebo pela graça de Deus em Cristo Jesus, que me foi dada mediante o próprio Deus, que veio ao meu encontro lá no Santo Batismo, me fez renascer para a vida eterna em Cristo Jesus? Então é importante que a gente observe a nossa vida, a nossa prática, porque parece-nos bem natural, conforme o texto que nós acabamos de ler, que essa nova vida em Cristo Jesus ela se torna automática, ou seja, a prática dessas qualidades, das virtudes cristãs,
são capazes de serem desenvolvidas pela ação de Deus e do Espírito Santo em nós. Não que o ser humano agora diz, agora então eu sou servo de Cristo, eu vou fazer diferente. Não, é Deus que age em nós e nos conduz a fazermos diferente daquilo que nós fazíamos antes, que era uma vida totalmente de pecado e perdida. Claro, aquele que é nascido pela palavra também peca, mas em Cristo Jesus, ele reconhece que tem ajuda, toda a ajuda necessária que vem do próprio Deus. Vejamos, o versículo 8 em diante vai dizer assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que estava comentando há pouco, né? Quando a gente está em Cristo Jesus, é natural que o Espírito Santo agindo em nós vai nos estimular a vivermos diferente. Então, quando Deus está em nós, nós somos uma nova criatura, transformados de inimigos de Deus para amigos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 9. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Purificado. Provavelmente aqui, de maneira especial, o apóstolo Pedro esteja se referindo ao santo batismo, até porque se nós olharmos, ele faz questão de enfatizar e lembrar que agora o batismo também nos salva. Basta nós lermos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, onde ele diz, aquela água, referindo-se ao dilúvio, pela qual passou Noé, sua família, né, ele vai dizer assim, representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o que vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E também, Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos cristãos de Corinto, lá no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer assim, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é importante nós observarmos que essa permanência na graça de Deus, estar firmes, está diretamente relacionado a estar na palavra de Deus. E permanecer firme nesta palavra é um presente gratuito concedido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 1, versículo 8, nos é dito, Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Então, é o próprio Cristo que vai nos manter firmes na fé e é Ele mesmo que vai nos receber na sua presença no reino celestial. Poderíamos ainda ler, e vamos ler, na verdade, Mateus 25, versículo 34, nos é dito, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. E de maneira muito carinhosa, seguindo a leitura, no versículo 12, nos é dito, por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês
lembrem dessas coisas. Que coisas são essas que o Senhor disse claramente a Pedro? Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19. João, capítulo 21, versículo 18 a 19, onde nos é dito: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então, Jesus já havia anunciado que Pedro seria morto, não seria alguém que morreria de morte natural. E realmente, se a gente olhar pela vida dos discípulos, segundo a tradição cristã, somente João veio a morrer de velhice. Todos os outros foram assassinados por causa da sua fé. Versículo 16 nos é dito assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Quando isto? Vejamos. Ainda nos é dito no versículo 17 e 18, nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmo ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus Cristo no Monte Sagrado. Para que a gente entenda melhor essa parte, Pedro está, na verdade, chamando a atenção para os cristãos e se referindo para o momento da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme é registrado no Evangelho de Mateus, e nós vamos ler essa parte, capítulo 17, versículo 1 a 8, que diz assim: Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. O versículo 19 em diante vai dizer assim: assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Poderíamos perfeitamente fazer a leitura do Salmo 119, versículo 105, que vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Do mesmo modo, quando se fala em referência à estrela da manhã, lá no texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, nos é dito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a
brilhante estrela da manhã. Então, Pedro nos convida a nós compreendermos na totalidade esse cuidado que o próprio Senhor Jesus Cristo tem para com seu povo, se revelando, se mostrando que ele é o nosso Senhor e Salvador. O versículo 20 e 21 vai dizer assim: acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. A mensagem que vinha de Deus. As profecias foram dadas por Deus para preparar o seu povo até a vinda de Cristo. E Cristo cumpriu todas as promessas, todas as coisas para que saibamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É importante que a gente compreenda que sem a orientação de Deus e do Espírito Santo, ninguém consegue compreender a mensagem da salvação. E aí, se nós olharmos dentro daquilo que nós também já conversamos no nosso estudo hoje, é importante nós observarmos quão precioso é que as pessoas sejam batizadas, trazidas ao conhecimento da palavra de Deus, para que, guiadas, orientadas por Deus e Espírito Santo, tenham conhecimento pleno do próprio Cristo, que nos aceita do jeito que nós somos e nos apresenta a Deus, dizendo assim: eis os salvos que eu salvei, para nós termos a vida eterna. Que promessa maravilhosa, que bênção maravilhosa saber disto. Como é bom sabermos que Deus tem cuidado, preservado as pessoas para que herdem a vida eterna. De maneira muito especial, quero ler, com referência especial ao versículo 21, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde nós vamos ler: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, meus irmãos, a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo é certa, porque os apóstolos viram a grandeza de Jesus lá no Monte Sagrado. E porque esta é a mensagem dos profetas de que viria o Salvador, e ele veio, ele habitou entre o seu povo e foi para o céu nos preparar um lugar. E que as pessoas que anunciaram essa mensagem, anunciaram-a guiadas por Deus e Espírito Santo. Então, não duvide da mensagem bíblica, ela não é uma mensagem inventada, mas é o próprio Deus que revelou tudo para que eu e você, nós creiamos que Jesus é o Senhor e Salvador. Deus abençoe e guarde você. Tenha um abençoado dia e até o próximo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.